A aula de hoje é no livro de História, nas páginas 116 até a 119. Vocês lerão esse texto que fala sobre a escravidão e trabalho livre no Brasil. Então, teve a diferença aí no Brasil, né? Que a principal força de trabalho explorada durante o período colonial, ou seja, enquanto o Brasil era colônia de Portugal, era composta pelos escravos, né? Que vinham da África. E eles foram empregados como mão de obra dos principais ciclos econômicos da história brasileira, né? Como a cana-de-açúcar, e depois teve o ouro, né? E depois teve o café. E não foi diferente em nenhum lugar deles, né? Infelizmente, nós tivemos aí muitos escravos no Brasil. Nesse quadro azul, vocês vão ver, né, sobre a população brasileira de pessoas livres, de pessoas escravizadas e de imigrantes na data de 1872. Então, né, tinha toda essa população aí, né, e olha quantas pessoas livres, escravizados e imigrantes tinham, né. E depois que vocês verem essa tabela, vocês vão ler aí o texto abaixo que fala sobre o fim do regime escravista, né. Ou seja, fala aí que depois que eles fizeram muitos escravos, né? Teve a campanha abolicionista, ou seja, uma campanha para que acabasse a escravidão no Brasil, né? E acabasse também esse tráfico de pessoas escravizadas, né? E aí vocês vão ver que teve a Lei Áurea, que foi assinada em 1888 para acabar com a escravidão. E aí, então, começou o trabalho assalariado, ou seja, as pessoas trabalhavam e recebiam, né? Os escravos não, eles trabalhavam e não recebiam nada. E aí vocês leem direitinho esse texto para responder as questões a seguir. Na página 117 tem a questão 5, no qual vocês vão ter que observar as imagens abaixo e elaborar uma descrição para cada uma delas, ou seja, escrever sobre essas imagens, tanto a primeira, né, dos colonos italianos, quanto da segunda dos imigrantes japoneses, né? Na 6, vocês vão ler aqui o trabalho das fazendas de café. É o tema de muitas obras do artista Cândido Portinari. Então, aqui tá falando para reunir em grupo, só que não tem como fazer isso, né? Então, vocês vão se reunir aqui com seus familiares e vão ter que escrever uma pequena biografia desse artista, selecionar 2 obras deles que tenham relação com o tema de trabalho das fazendas de café e depois explicar como os trabalhadores das lavouras cafeeiras foram representados nas obras escolhidas. Então, vocês prestem atenção para escrever um texto direitinho com parágrafo, né? Com os pontos corretos. Não precisa ter um texto enorme, mas tem que ter todas essas informações solicitadas. Nessa página 118, vocês vão ler esse texto sobre as colônias de imigrantes. E em cima ali no quadro laranja, tá perguntando assim, tá fazendo uma questão, ó. Quais as semelhanças e as diferenças entre as condições de vida e trabalho dos imigrantes nas lavouras de café e nas colônias estabelecidas no Brasil no século XIX? Saiba mais no texto a seguir. Então, vocês vão descobrir isso lendo esse texto sobre as colônias de imigrantes. Né? É muito interessante. E depois vocês responderão as questões na página 119. Então, vocês leem atentamente esse texto. Nessa página, vocês vão responder a questão 1. Assinale as principais características do trabalho dos imigrantes nas colônias e nas lavouras de café, de acordo com a legenda. Então, vocês vão escrever NC para Núcleos Coloniais do Sul e LC para Lavoura Cafeeira do Sudeste. Então, vocês vão ler essas 4 frases nesses quadradinhos e colocar se é NC ou se é LC. Depois, na questão 2. Quais os principais grupos de imigrantes que se estabeleceram no sul do Brasil? Então, no texto, na página 118, tem escrito isso. E a questão 3. No século XIX, a região sul do Brasil era habitada também por povos indígenas da origem Guarani e G, como Xocleng e Caingangue,
Com base nessa informação, releia o texto da página anterior e, em seguida, reúna-se com os colegas, nesse caso é com seus familiares, e conversem sobre a questão a seguir. Então, vocês leem aí a legenda dessa foto e respondam a questão abaixo. O que se entendia naquele período por missão de transformar economicamente e culturalmente as áreas ocupadas? Lembrem-se, vocês vão encontrar essa resposta no texto da página 118. Por hoje é só, até mais!